Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Planejamento Estratégico e Inovação, módulo avançado, versão de janeiro de 2022. Nesta aula número 11, nós iremos continuar com o processo decisório colaborativo. Estes são os 4 elementos do processo colaborativo. Nesta aula número 11, nós iremos apresentar mais uma forma de perceber novas opções na tomada de decisão e como priorizar. Com esta aula 11, nós chegamos à quarta e última fase do processo decisório colaborativo: como priorizar e ter foco. Este é o conteúdo da aula 11, tomada de decisão colaborativa. 2. Priorizar as opções. O processo de priorização, perceber e priorizar opções ocultas, modelo mental, escuta ativa e visual. O processo de priorização na cadeia lógica de causa e consequência é bem simples. Cada participante tem direito a 3 votos ou 3 adesivos. A primeira forma de votar é concentrar os 3 votos em uma única opção, a mais relevante. E continuamos com a regra votar sem justificar. A segunda forma de votar é escolher 2 opções e priorizar uma delas com 2 votos. E nesse caso pode sinalizar a segunda opção, mais relevante, com 1 voto. Nesta etapa não podemos escolher 3 opções e colocar 1 voto em cada opção, como no peneiramento, apresentado na aula 9. Este é um exemplo real de uma indústria agroquímica, equipe comercial com 17 RTVs. Tema: Estratégia de comunicação. Foram geradas em torno de 20 opções e no peneiramento foram selecionadas 5 opções mais relevantes. Primeiro, ser percebido como líder em soja, com 9 votos. Segundo, campanha de mídia, com 7 votos, etc. Estas 5 opções foram conectadas logicamente desta forma. Primeiro, alinhamento marketing comercial. Segundo, treinamento da equipe comercial. Terceiro, campanha de mídia. Quarto, checar entendimento da estratégia. E quinto, ser percebido como líder em soja. Após a votação, tivemos este resultado. Em primeiro lugar, checar entendimento da estratégia, com 17 votos. Em segundo lugar, alinhamento marketing comercial, com 14 votos. É muito importante perceber que os 2 itens mais votados na cadeia lógica foram as 2 opções menos votadas no peneiramento. Ou seja, o grupo percebeu uma mudança de prioridades depois da análise lógica e crítica de causa e consequência. O que nós percebemos em 30 anos de experiência na facilitação de workshop de estratégia e inovação é que, na primeira votação, na fase de peneiramento, as 2 opções mais votadas são importantes, mas que geralmente representam apenas o status quo. Mas, depois da análise lógica e crítica na cadeia de causa e consequência, em 80% dos casos reais, existe a mudança de mindset, principalmente na etapa de caminhos ou questões-chave do IDM. Ou seja, nós observamos literalmente a mudança ou inversão de ordem de priorização destas 5 opções após a percepção das conexões lógicas. O que nós percebemos com a nossa longa experiência na facilitação é que a inovação é resultado de novas conexões e não de novas ideias. Em outras palavras, de que adianta eu ter novas ideias no brainstorming, se eu voto sempre nas mesmas opções? A análise das conexões lógicas é a chave secreta para a mudança de mindset e inovação. Neste exemplo real, com produtores de soja, o tema foi: qual é a sua percepção sobre biotecnologia? Na primeira votação ou peneiramento no brainstorming, foram destacadas estas 4 opções: inovação, solução, produtividade e rentabilidade. Ou seja, nada de novo, mas todos importantes. Na etapa de votação na cadeia lógica de causa e consequência, um dos produtores colocou os votos entre 2 opções. Ele percebeu uma opção oculta, mais importante do que as 4 opções explícitas da cadeia. E os outros participantes, na grande maioria, seguiram essa votação como um insight ou ahá coletivo. Depois da votação na opção oculta, é necessário explicitar o modelo mental por trás desta escolha. E eles concluíram que a biotecnologia representa a continuidade da cultura da soja no Brasil, em função da grande ameaça do fungo ferrugem asiática, isso em 2008 e 2009.
Outro exemplo bem comum e recorrente de votação em uma opção oculta ocorre em cadeia lógica deste tipo: 1. Pesquisa, 2. Tecnologia, 3. Cocriação, 4. Customização e 5. Avaliação. E a avaliação é insumo para a pesquisa. E em muitos casos, a votação se concentrou na seta de feedback. E o modelo mental é claro: a equipe de pesquisa precisa estar mais próxima do campo e saber ouvir os clientes. Este é o caminho do sucesso. Neste outro caso real, o tema foi a disponibilidade de peças importadas para a manutenção de máquinas. A grande maioria dos votos ficou em torno de importação, mas não na opção importação. E o modelo mental foi unânime. A equipe de importação é excelente, mas ela não tem acesso à informação de estoque das 23 filiais. Consequência, não tem estoque mínimo, não conseguem fazer transferência regional de peças e ficam com máquinas paradas esperando a importação. Neste exemplo real, em cooperativas agrícolas, apresentada na aula 10, a opção perceber o valor da oferta foi posicionada antes de satisfação do cliente, pela grande maioria dos participantes. Mas uma minoria solicitou que repetisse a mesma opção, perceber valor na oferta, após a satisfação do cliente. Ou seja, foi explicitado um novo modelo mental de pós-vendas ou, de forma concreta, reunião de apresentação do fechamento de safra. Neste caso, depois de explicitar o modelo mental da opção oculta, esta nova opção recebeu a grande maioria dos votos. Como inovar? 1. A criatividade e a inovação não se resumem a ter novas ideias ou quantidade de ideias. 2. As ferramentas ajudam no pensamento lateral. 3. Ter clientes na cocriação de estratégia e inovação geralmente é mais eficaz que quantidade de ideias. 4. A regra sem justificar realmente consegue destravar e extrair o conhecimento tácito dos participantes. 5. Ideias é apenas a ponta do iceberg no processo de estratégia e inovação, pois 5 ideias geram no mínimo 120 possíveis conexões lógicas. 6. Descobrir novos modelos mentais com escuta ativa na construção da cadeia lógica é surpreendente no processo de inovação. 7. Perceber e priorizar opções ocultas na cadeia lógica de causa e consequência parece uma mágica no processo de planejamento estratégico e inovação. Em resumo, esse foi o conteúdo da 11ª aula. Tomada de decisão colaborativa. 2. Priorizar as opções. O processo de priorização. Perceber e priorizar opções ocultas. Modelo mental, escutativa e visual. Nesta aula, nós focamos a priorização, ou a quarta fase do processo decisório colaborativo. Na próxima aula, aula 12, nós iremos apresentar algumas armadilhas que podem ocorrer na primeira fase, opções, e também na terceira fase, conexões lógicas. Encerrando a 11ª aula do curso Planejamento Estratégico e Inovação, módulo avançado. Nesta aula, o ponto central foi mostrar que a geração de ideias no brainstorming é apenas a ponta do iceberg no processo de estratégia e inovação. Mais que ideias, são as conexões e percepção de opções ocultas na cadeia lógica é que tem gerado maior potencial de inovação e sucesso, de acordo com nossa experiência de 30 anos em facilitação de workshops de estratégia e inovação. Até a próxima aula, e se tiver alguma dúvida, entre em contato.